Buenas, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, pessoal, venho aqui por meio desse vídeo aqui no nosso canal agradecer a cada um de vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Já somos mais de 1.000 inscritos no nosso canal, já tô há dias já para fazer esse vídeo e já tô até com outros vídeos de algumas manutenções automotivas prontas já e nunca sobra um tempo, né, pra gente vir aqui numa espécie de conversa, conseguir comentar com vocês esse número aí, esse número mágico e contar um pouquinho da nossa história, porque 1.000 inscritos já é bastante, ao meu ver. Já são 1.000 pessoas que recebem a notificaçãozinha toda vez que o vídeo é postado, né? Então já é um número bem bacana. A última vez que eu olhei, a gente estava com 1.121, uma coisa assim. Talvez esteja com um pouquinho mais. Aos pouquinhos vai aumentando, né? Eu me lembro quando tinha 19, 21 inscritos, né? Às vezes passava meses sem nenhum inscrito. Às vezes passava uma semana que tinha 10 inscritos, então é bem bacana essa coisa do YouTube. Bom, então pessoal, eu me chamo Talvani Feltrin, né? Tenho aí 21 anos, tenho uma cara judiada aí, a maresia pegou, mas 21 anos, sou estudante de engenharia mecânica automotiva. Uh, Sou um autodidata na parte de manutenção automotiva em si, né? Trabalho com a manutenção automotiva assim em si há mais ou menos 2 anos, né? Manutenção mais foco, manutenção e reparação automotiva. Em casa mesmo, eu não tenho oficina nem nada, aqui onde eu estou um galpãozinho onde eu guardo as ferramentas, né? Vocês podem acompanhar que o meu sofá é de banco de maré, né? Mas enfim, vamos começar do começo, começar do início aí um breve resumo aí, ver se eu consigo comentar com vocês depois da minha história com esse carro, com o tal do Fiat Maré. Bom pessoal, eu sou natural de São Borja, né? Desde que eu me conheço por gente eu gosto de carro, tinha 4, 5 anos eu já conhecia todo e qualquer modelo de carro e meu pai e minha mãe, principalmente meu pai, muito mais me incentivava, né? A gostar, a aprender, a procurar o conhecimento, né, em revista, em computador, enfim, né. E os anos foram passando e eu sempre fui acompanhando muitas evoluções automotivas do meu pai, né. Meu pai teve alguns carros que eu julgo até hoje carros marcantes para a história automobilística do Brasil aí. Ele teve tipo SLX 95 2.0, teve Ômega GLS 92, 93, que foi um carro que deixou bastante lembrança. Teve um Astra 95 que para mim é um carro assim fantástico, um Astra belga, né? Teve, dentre outros carros, três marés, né? Então, fora carros normais, carros comuns, né? Como Corsa, Palio, Uno, teve vários, Classic, né? Enfim, mas não deixam de ser importantes, né? Teve Scenic automática, enfim, e todos os carros que ele tinha, geralmente meu pai compra com um precinho um pouquinho melhor, né? E geralmente quando tá com um precinho um pouquinho melhor, alguma coisa tem para fazer. Meu pai é um cara bem enjoado, bem xarope, com diferença de cor, arranhão, repintura, então geralmente não era isso o problema. Às vezes era alguma manutençãozinha que tinha que ser feita e ele, tentando economizar, tentava fazer em casa. Sempre teve as ferramentas dele, que até hoje estão ali, algumas eu ocupo. Acabei me adonando, né, das ferramentas dele e fui adicionando ferramentas, ele sempre me ajudando aí, me incentivando cada vez mais. Às vezes ele vê a necessidade de coisa assim, quando vê ele aparece com um kitzinho de ferramenta, ou um joguinho de ferramenta, ou um cachimbo específico, né, um soquete específico. A última vez que eu me lembro ali é um kit de serra-copo, onde ele viu furando um para-choque, ele, não, mas só tem uma medida, só um pouquinho. Aí mais tarde ele apareceu com um kitzinho de serra-copo. Mas enfim. E aí, pessoal, eu sempre, desde né, dos meus 4, 5 anos, acompanhando essas evoluções automotivas e sempre gostando muito, né, de Fiat e GM. Né, gosto bastante até hoje. São os carros que eu mais tenho foco. Claro que né, tem algumas outras marcas que são bem legais, mas não tem tanto, né, como a gente como a gente encontrar informação e tudo mais. Gosto bastante de Volkswagen, são os carros da Volkswagen deixaram muito
fizeram muita parte da história, né, do Brasil aí e tal, mas não vamos entrar nesse mérito, né. As três marcas que eu mais sigo, assim, que eu mais curto, são Fiat, né, GM e Volkswagen, né. A Volkswagen, desde o Gol quadrado, do Fusca, né, que nós temos um vídeo no nosso canal aí, até um Passat alemão, ou os carros de hoje aí, né, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. GM eu acho que é uma marca fantástica, né. E eu sempre, nessas de economizar do meu pai, né, tava sempre em roda dele, querendo saber o que ele tava fazendo, o que ele ia fazer, o que dava para mim fazer, o que dava para me ajudar, ou até mesmo atrapalhar. Tava sempre em roda dele ali, né. E aí os anos foram passando, eu fui crescendo, as manutenções começaram a ficar um pouquinho mais além do que o pessoal costuma fazer em casa. Tirar vazamento, troca de bandeja de suspensão, troca de amortecedor, a gente começou a fazer isso aí em casa, eu e ele, e aí os anos foram passando. Eu comecei a trabalhar de 15 para 16 anos aí, numa loja de material de construção, e nessa época ele tinha comprado um Maré 1.8, que teve um probleminha de motor, depois ele comprou um motor novo e colocou no carro. Eu vou ver se eu tenho umas fotinhos aí para botar para vocês poderem ver como é que era na época, né? Mas eu gostava demais daquele carro, enfim, foi um carro que fez bastante história com a gente aí. Meu pai rodou quase 50 mil quilômetros com o carro, então é um carro a se respeitar. Aí os anos foram passando, né? Eu saí desse emprego, né? Dessa loja de materiais de construção e tentei fazer alguns testes na época em rádio, né? Em rádio comunitária e rádio comercial aqui do Rio Grande do Sul. Passei em alguns testes, né? E aí eu sempre gostei demais da mecânica automotiva, né? Eu ia seguir um pouquinho para o outro lado, que é da comunicação. Eu gosto muito também. Mas aí, para trabalhar na comunicação, para trabalhar no rádio, precisa de uma carteirinha lá que necessita de um curso, né? E esse curso custa caro, né? E daí eu acabei optando para fazer um curso técnico em mecatrônica. Eu fui um dia no curso técnico em mecatrônica e foi no mesmo dia que eu fiquei sabendo que eu tinha conseguido a vaga na universidade. Aí desisti do curso técnico em mecatrônica e fui para a faculdade e comecei aí a fazer a tal da engenharia mecânica automotiva. Nesse meio tempo, nessa transição, eu trabalhei de estagiário na prefeitura, aqui da cidade de Carlos Barbosa. Trabalhei depois de merendeiro, né, para o governo do estado do Rio Grande do Sul, numa escola estadual, né. Então aí depois fiquei, a faculdade ficou um pouquinho mais difícil, eu fiquei mais em casa e fazendo alguns serviços que eu podia fazer o meu horário, né. E aí nesse meio tempo meu pai tinha comprado uma Scenic automática. E aí ele tinha um segundo carro que era um Ford Focus, que vocês acompanharam o primeiro vídeo aí no canal. Esse Focus veio a ser meu, né? Eu comprei, peguei o carro com ele, né? Ele praticamente me deu o carro, me presenteou com o carro aí. E aí que eu tive que entrar foi com a mão de obra e um pouco do valor da retífica do motor lá, na época eu nem me lembro. E aí usei esse carro quase um ano, né? O carro ficou muito bom, era o carro que eu usava para ir trabalhar, eu rodei quase 10 mil quilômetros no carro depois que eu fiz o motor. E aí era um carro, assim, que eu julgo o Focus um carro espetacular, excelente, fantástico, mas era um carro de motor 1.6, né? Motorização 1.6, Etec Rocan, né? Um motor muito robusto, muito bom, mas pro Focus ele fica devendo um pouquinho, né? Depois que tu conhece o Focus com motor Duratec 2.0 do modelo, o Focus do modelo antigo, a gente tem uma visão de que é um carro de verdade mesmo, né? E aí, tu acaba exigindo um pouquinho mais do motor Zetec Rocan e daí o carro se torna um pouquinho gastador, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Aí eu saí desse emprego de merendeiro lá, de cozinheiro, né? E aí fiquei mais em casa, fiquei um mês mais ou menos com o carro. E aí comecei a fazer alguns serviços em casa ali, né, para vizinhos, amigos, né, e tudo mais, colegas de serviço do meu pai, da minha mãe, na manutenção automotiva mesmo. Aí até fiz algum pequeno reparo naquele câmbio automático da
da Scenic, que foi do meu pai, daí depois meu pai vendeu a Scenic, comprou um Peugeot 307, vamos tentar largar as fotinhos, e eu sempre tentando, né, que meu pai comprasse cada vez carros mais complicados para que cada vez mais eu pudesse estar mais aguçado nessa parte aí. Aí vendi o Focus e fui buscar o meu sonho, né, que era uma Maré 2.4, independente do ano, do modelo, enfim. Aí comprei a Maré 2.4, vamos meter uma fotinha aí. Aí essa foto é num posto de gasolina no dia que eu comprei o carro. Aí eu comprei o carro em agosto de 2017, foi. Vamos botar umas fotinhos aí, o máximo que eu achar de foto aí. E vocês vão acompanhando as evoluções do carro. Esse carro teve vídeo no nosso canal e tudo mais. E em junho de 2018, né, eu sofri um acidente no carro no qual ele ficou irrecuperável, né? Não compensava em vias de fato, tanto pela qualidade depois que o carro ia ficar, quanto o custo, né, de recuperar o carro. Aí o carro acabou virando peças, né? E eu nessa transição aí, foi um momento bem complicado, bem difícil. Foi quem me deu muita força para não parar, não largar tudo que nem diz o outro, né? Foi meu pai, minha mãe, minha namorada, que hoje é minha noiva, né? Enfim. E a gurizada que fazia faculdade comigo lá. Dois, principalmente, três colegas aí. Um não é na mesma faculdade da gente, o Gabriel, mas é um cara que teve sempre ali quando o cara perguntava, e aí como é que tá, e a situação, não sei o que, né? Sempre acompanhando. E o Ricardo aí, que tem um vídeo de um Voyage bem bacana no nosso canal aí. E o Fabinho, Fábio faz cadeira até hoje comigo. Esse semestre aí fez 3 cadeiras comigo, mas enfim. E aí essa gurizada me ajudou um monte na época ali a desmontar o meu carro, a vender as peças. Vamos tentar achar as fotos aí do dia que a gente desmontou a Maré do Lucinei, a 2.4 do Lucinei, desmontou a minha, a gente desmontou 2 motores no mesmo dia. Então, para vocês terem ideia, foi um final de semana bem bacana, a gurizada pegou forte mesmo, me ajudou um monte. E aí depois veio uma oportunidade no cartório eleitoral aqui em Carlos Barbosa. Eu trabalhei 2 meses e meio, mais ou menos. E aí eu estava numa fase assim de pouco cliente em casa, porque é serviço por indicação, né, e toda aquela história. E aí eu e minha namorada, um dia sentados, né, assim, tomando um chimarrão, que aqui no Rio Grande do Sul tem esse costume, a gente disse assim, que tal a gente comprar uma Maré para reformar, né, e vender? Daí eu disse assim, olha, eu não tenho o valor que é para comprar. E ela, não, eu tenho um pouco, e quanto que tu tem? Eu digo, tá, eu tenho tanto. E aí juntou-se um valor ali e compramos uma Maré 2.4, que acabou virando peças, né? Pois a procura das peças do meu carro, após elas terem sido vendidas, continuou, né? Então eu pensei que foi uma oportunidade de empreender nessa muvuca aí, né? Pós o acidente. Tá, show de bola. Saí lá do cartório eleitoral, porque foi no período das eleições do ano passado aí, e segui vendendo peças de Maré, né? Empreendendo. Aí comprei uma 1.8 para peças, e aí consegui me jogar na parte de injeção da 1.8. Ele tentei me especializar ao máximo e anotar diagrama e fazer fotinho e coisa de Maré 1.8, e também esse carro acabou virando doador. Show de bola, né? Tranquilo, passada essa fase eu comprei, daí eu consegui comprar um carro que era para ser meu, pessoal, uma Maré 1.8 azul, que tem no vídeo aí no YouTube. Show de bola o carro, fantástico, pouca quilometragem. Fiz as manutenções devidas que o carro precisava. O carro, para vocês terem ideia, nunca tinha sido nem trocado correia dentada do carro, né? Então vocês têm uma ideia do que o carro era de fantástico. Então deu uma panezinha na câmera aqui. Daí o tempo foi passando, né? Comprei essa 1.8, revisei o carro, tá? Passado esse tempo aí, revisei o carro e daí pensei comigo assim, cara, esse carro precisa de uma pintura, né? E aí eu olhei o carro, andei no carro uma semana mais ou menos. E aí o meu pai tem uma Maré 1.8 agora, que é 2006, 2007. E ele teve uma 2.4 que tem um vídeo da despedida aí no nosso canal. Aí eu pensei assim, eu vou andar com esse carro sempre com dó, né? Com dó do carro, porque é um carro que tá muito imaculado. E eu não vou ter condição de pintar agora o carro.
Aí, junto com a minha namorada, analisamos ali e tal, vou vender o carro. Aí, em fevereiro, eu anunciei o carro, até nos clubes aí do Facebook, se procurar, talvez ache o anúncio. Aí, vendi o carro, show de bola. Aí, aí a minha namorada teve a oportunidade de fazer a habilitação, né, a primeira habilitação, daí a gente acabou fazendo esse investimento, vamos dizer assim, né. E aí compramos uma Maré 2.0 que eu ia montar pra gente, né, pra mim e pra ela. Só que esse carro teve um vídeo no canal aí, os inscritos mais aguçados vão se lembrar do carro, né, porque foi um vídeo que teve bastante repercussão, né, porque ia ser um carro que ia ser recuperado e ressurgir das cinzas, né. Mas o carro tinha um problema de documentação no qual não foi me passado, né? E aí, após destrinchar todo o carro, saía mais barato desmontar o carro e fazer com que ele virasse doador do que pôr ele de volta às ruas, né? Em virtude dessa questão documentacional que o carro não pode ser transferido. Show de bola, paciência. Às vezes a gente não é sempre que a gente ganha, né? E não é todas as pessoas que agem de forma idônea como a gente, tá? Aí, nesse meio tempo, surgiu outra 2.0, que é um carro que ele estava bem ruim até para uma questão assim de carro de uso, né, de um senhor que era zelador de um prédio, que também tinha uma situação bem enjoada de documentação, que eu fiquei sabendo só no dia que fui transferir o carro, mas enfim, isso não vem ao caso. Isso serviu um pouquinho para mim ficar um pouquinho mais atento com essas questões documentacionais, né? E aí essa 2.0 eu refiz ela, tudo que precisava fazer, e agora eu disponibilizei ela para venda, na verdade nem anunciei, e um rapaz de Cruz Alta aqui no Rio Grande do Sul, Thiago lá, um abraço pro Thiago aí, já me deu um sinal lá, disse, não, eu quero o carro, e enfim, aí o carro foi vendido para Cruz Alta. Vamos tentar botar umas fotinhos aí desses carros aí, conforme eu for falando, vocês vão acompanhando. E aí é isso aí, pessoal, né? Hoje o meu leque de manutenção automotiva é Brava e Maré. No nosso canal nós temos vídeos só de Maré, né? A Maré do Lucinei, aí tem vários vídeos, né? A Maré 2.4 que foi do meu pai. A 1.8 que é dele, vai sair uns vídeos aí sobre reparo de variador de fase. A Maré 1.8, que essa do projeto Revisando para Vender, tá aí também no canal os vídeos. E daí é isso aí, pessoal. Vamos seguindo aí na manutenção automotiva. A minha 2.0 ele vai ter um vídeo de apresentação. Eu tenho outra 2.0 aqui do Renato, nosso amigo e funileiro, chapeador, né? Chamem como quiser aí, pintor automotivo. Ele tem uma 2.0 HLX 9898. O carro fantástico, completo com todos os opcionais da época ali, menos teto solar, né? Ela é uma 142 CV. O carro é muito bacana. Ele comprou o carro avariado e refez toda a parte de funilaria, vamos dizer assim, do carro. Ainda faltam alguns detalhes. E a parte mecânica, ele comprou o carro com a junta queimada. Daí eu peguei o carro já depois que foi feito o reparo de junta e o carro nunca mais alinhou. Aí a gente fez os reparos necessários em chicote, na parte de injeção, sensores, filtro, óleo, né? Juntas, algumas coisas, suporte do motor, bomba de direção hidráulica, suporte de bomba, rolamento de bomba de direção hidráulica. Trocamos o alternador, fizemos fiação, testamos fiação, enfim, um monte de coisa. Alguns detalhes vão num outro vídeo aí para vocês acompanharem. Logo depois desse vídeo aqui, depois vai ter 2 vídeos da Maré do Lucinei e um terceiro vídeo que seria o 4º vídeo na sequência aí de diagnóstico de cabeçote de um Gol quadrado, que não foi cabeçote, né? Não foi cabeçote. Mas enfim, pessoal, e como é que chegou, como é que o gringo, né? Eu sou o Talvani, né? E sou conhecido como gringo nos grupos aí do Whats, porque eu moro em Carlos Barbosa. O gringo, né? O gringo Oscar, que o pessoal chama. Como é que eu conheci o tal do Maré, né? Talvez nem meu pai saiba dessa história aí, dessa ladaia que nem os outros. Mas em meados de 2002 para 2003, ou 2003 para 2004, eu não me lembro, o meu pai tinha uma situação financeira de crédito no mercado, né, na qual ele conseguiu financiar um Uno Mille Fire quadrado, vermelho, vamos botar uma fotinho.
Muito legal o carrinho. E eu fui numa peregrinação com ele na cidade de São Borja ainda naquela época, eu era bem piazito, né? Bem guri. E aí andamos em Corsa, andamos num Escort a álcool na época, eu me lembro. Pra mim era uma sensação, porque álcool eu sempre ouvi falar que álcool era uma coisa do outro mundo, de que andava, uma coisa de louco, né? Andamos num Del Rey naquele dia. Naquele mesmo dia andamos no Monza, Bordeaux. E aí meu pai olhou aqueles carros, não sei o que ele viu assim, que talvez era melhor ele comprar um carro zero na época do que pegar essas naves aí, né? Lá por 2002, 2013. Eu tinha aí pouca idade, mas me lembro porque foi uma coisa que me marcou muito, né? E aí eu fui na Fiat com ele, na Felice, né, em São Borja, que fica ali próximo à rodoviária, em São Borja, quem conhece aí vai saber. E na Felice, no dia que eu fui, eu enxerguei um carro azul lá, um carro azul grande, bonito, todo volteado, e eu olhei aquele carro me marcou bastante, né? Daí no dia que foi encomendar o carro, porque meu pai queria o Uno vermelho, bababá, e queria o basicão. Na época eles tinham um branco lá, se eu não estou enganado, que eu até entrei dentro do carro e bah, foi uma loucura. E tinha um estilo, né? Na Fiat também, o estilo foi um carro que me chamou bastante atenção. E aí e esse carro azul aí era o tal do Maré, né? Era a chegada de um dos primeiros Maré automático, né? Ali na região. Então, bah, eu olhei aquele carro assim e ele tinha uns adesivos, uns troços, plástico nos bancos, coisa lá. E embaixo do emblema do Paralama ali tinha umas letrinhas, né? Por isso que eu julgo que fosse um Maré automático, né? Por isso que o ano é ali por 2003 para 2004 ou 2003 ali, né? Show de bola. No dia que eu fui buscar o Uno com meu pai tava lá, foi comprar as calotas, né? Que na época se comprava as calotas, rádio, essas coisas, nos carros mais básicos tu comprava, né? E os tapetinhos. Aí meu pai foi comprar, né? E foi engraxar um negócio, os freios de mão traseiros do Uno, né? Que dão um ringido, para quem não sabe, no eixo traseiro, na traseira do Uno, né? Desses quadrados aí. E ele foi, saiu com o Uno zero dali, foi lá no galpão, nos fundos da oficina, pro pessoal passar uma graxa lá que tava fazendo barulho, não sei o que. E eu fiquei ali dentro no showroom, né, criança, louco. E aí entrei dentro do tal do Maré, né, eu tive o primeiro contato com o Maré nessa época aí, né. E aí, na minha infância aí, os anos foram correndo, né, passando, e eu sempre reparei muito maré nas ruas aí. Comentando mais um pouquinho, o meu pai tinha um mecânico que era o tal do mecânico de ouvido, né, que olhava e já dizia o defeito e esse acertava. Era o seu Adão lá no bairro do Paço. O cara fantástico, né? Não tem o que comentar, hoje já está de idade, aposentado, enfim, não exerce mais a profissão. E depois o outro mecânico do meu pai, que veio a mexer nos carros injetados do meu pai, era o Paulão lá no Passo também, e o Paulão teve várias marés, né? Então eu via aquele carro como só um mecânico mesmo para ter, né? E toda aquela coisa. E aí depois os anos foram passando, né? E daí eu fui ter o meu primeiro contato com a internet em casa ali por 2015, né? E aí tive a oportunidade de ver o meu primeiro vídeo de mecânica automotiva no YouTube que eu vi foi do ADG, né? Mexendo num tipo meio azulzinho, é um tipo 2.0, com bem pouca quilometragem. Que ele até comenta sobre a posição da placa no para-choque e tal. Não sei se esse vídeo ainda está no ar. Sobre a posição da placa no para-choque e sobre um sensor de rotação, né, do carro que está com problema na malha ali e tal. E eu, esse cara tem conhecimento. E aí vim a acompanhar ele, e ele também foi um cara que me motivou bastante a não sair da profissão, né? Nunca me desligar da profissão de reparador automotivo, né? E daí depois, lá por 2000 mais recentemente, né, 2017, 18 ali, eu comecei a acompanhar o Diego Velocimos, que é daqui de Canoas, né? Nunca tive a oportunidade de chegar ali na oficina dele para apertar a mão, coisa assim. Nunca fui em nenhuma feira também automotiva de lançamentos de produtos para ter contato com essa galera do YouTube aí, como o Dr. Carro, o ADG, o Diego Velocímetros, até mesmo o Dr. Macete, o Silvio Carburadores, o MAF do Mecânica Automotiva Fácil aí. Enfim, toda essa galera do YouTube aí eu não conheço ninguém, só virtualmente, às vezes faço um comentário ou outro, mas é uma galera que, querendo ou não, por às vezes alguns detalhezinhos pequenos que eles nem se dão conta que estão fazendo ali,
que estão passando pra gente, que acabam inspirando a gente, né? E no mais é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o nosso vídeo por aqui e até o próximo vídeo aí. O próximo vídeo na sequência vai ser do Maré do Renato, tá? Depois desse vídeo aqui. Depois 2 vídeos sobre o Maré do Lucinei. E depois o 4º vídeo na sequência aí vai ser o vídeo do diagnóstico cabeçote do Gol, que não foi diagnóstico, né? Não era cabeçote, era só hidrovácuo furado e o pessoal tinha passado que era cabeçote para ele. Mas enfim. No mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo número de 1000 inscritos. O próximo vídeo vamos fazer aí com 5000 inscritos, né? Um especial. E 10.000 inscritos nós vamos fazer que nem o MAF lá, do Mecânica Automotiva Fácil. O Gabriel, né? E aí, galera, beleza? Meu nome é Gabriel. Ele fez com 10.000 inscritos, né? Se chegasse a 10.000, ele ia dar um corte de giro, né? Na maré dele sem escape, né? Se nós chegarmos a 10.000 inscritos, né? Você chegar aqui já a 20 e tantos minutos de vídeo, se nós chegarmos a 10.000 inscritos, quando chegarmos, é uma banda, é um rolê, é uma volta sem o escape, né? Não só o corte que nele deu, tá? Vamos bater esse mito, né? Que é o Gabriel, com uma volta sem escape, só do coletor ali, que nem ele fez, tá, pessoal? Então vamos chegar nesse número aí pra gente realizar essa façanha. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.